Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Total, edição curta, mas com muitas informações. A gente abre com as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, porque hoje retorna a reunião ordinária, a terceira de 2021. São 33 itens que serão discutidos e votados a partir das 6 horas da tarde. Então acompanhe a partir de agora a pauta completa. A votação começa com a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de desafetação e nova afetação de áreas públicas municipais de uso comum do povo e de uso especial na forma que especifica. A proposta troca de função de duas áreas públicas do residencial Cosmos para possibilitar a construção do Centro de Saúde Sírios Cosmos 1. A troca não vai prejudicar a área de lazer pública vizinha ao local. Também em primeira discussão será analisado com emendas o projeto de autoria do vereador professor Alberto, que trata da divulgação de informações acerca do direito de pacientes ao não pagamento de serviços na rede pública de saúde do município. O projeto prevê a ampla divulgação de que o SUS não cobra por seus atendimentos. Em primeira discussão será analisado o projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro, que institui na cidade a Rede Municipal de Ensino, o programa Ética, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. A proposta quer instituir na Rede Municipal de Ensino um programa com palestras e atividades que ensinem os direitos e deveres políticos e civis do cidadão com base na Constituição Federal. Em primeira discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que cria o Banco Municipal de Materiais de Construção e dá outras providências. De acordo com a matéria, o Banco de Materiais de Construção terá materiais que poderão ser doados por empresas, munícipes e por órgãos públicos. A distribuição deles será feita para a população vulnerável cadastrada na Prefeitura. Também em primeira discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que dispõe sobre a criação de escola de idiomas no município. A proposta cria escolas de inglês de níveis básico, intermediário e avançado para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Na sequência, serão analisadas matérias adiadas de reunião anterior. Do item 6.1 ao 6.13 estão na pauta moções de autoria dos parlamentares que precisam da apreciação do plenário. Do item 6.14 ao 6.28 serão analisados requerimentos que precisam da votação e aprovação dos vereadores. O item 6.29 da pauta é a discussão e a votação de atas da 21ª à 23ª reuniões extraordinárias que aconteceram em 2021. A reunião ordinária terá a presença do público com todas as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades sanitárias. Limitação de público no plenário, cerca de 75 pessoas, que equivale a 35% da capacidade do local, já contando os eventuais assessores dos parlamentares que estiverem trabalhando no local. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, e por ordem de chegada. Será exigido o uso de máscara durante todo o tempo em que as pessoas estiverem dentro aqui da Câmara e haverá medição de temperatura na entrada. Olha só, o vereador Otto Alejandro protocolou uma indicação na qual solicita à Prefeitura de Campinas o cumprimento da Lei Orgânica Municipal sobre inclusão de crianças com deficiência em parques infantis. Na indicação protocolada por Otto Alejandro, o parlamentar pede ao prefeito de Campinas, Dário Saad, a viabilidade para cumprimento da lei orgânica do município de Campinas, no que diz respeito à acessibilidade a crianças com deficiência nos parques infantis. Chegou através das redes sociais, através do nosso WhatsApp que nós temos aqui no gabinete,
de mães que têm levado seus filhos aos parques públicos da cidade e não têm encontrado esses equipamentos adaptados para as crianças com deficiência física. E isso automaticamente traz um sentimento, né, de desprezo a essas crianças, né? Elas próprias mesmas chegando aos locais e nos parques públicos, vendo as outras crianças brincarem em parquinhos e não tem aquele adaptado para ela. A Lei Orgânica do município de Campinas tem 270 artigos que regem as regras da cidade. O artigo 247 especifica áreas de lazer e recreação e tem no parágrafo 2º a determinação sobre construção de equipamentos públicos como parques infantis e áreas para a convivência dos jovens. É logo abaixo, no parágrafo 4º, porém, em que as crianças com deficiência são contempladas para serem incluídas nesses locais. E no final de tudo do artigo 247 está ali o detalhe importante no parágrafo único. Os equipamentos de parques infantis a que se refere o inciso 2 deverão ser adaptados às crianças portadoras de deficiência física. A gente está cobrando do Executivo uma lei que já existe, que está aqui na Lei Orgânica do município, no artigo 247, que fala que Campinas, nos parques públicos, centros de conveniência, convivência, tenha equipamentos adaptados para crianças com deficiência física. Além da acessibilidade, é a igualdade. A criança com deficiência ela vai se sentir da mesma forma que uma criança comum, né? Então é um direito que a gente está cobrando para elas. A vereadora Débora Palermo apresentou um projeto em que cria o Observatório para monitorar as políticas públicas de proteção e promoção social da criança e do adolescente. O projeto de lei na Câmara de Campinas, que cria o Observatório de Proteção Integral à Infância e Adolescência, foi protocolado pela vereadora Débora Palermo. O observatório tem a proposta de elaborar, monitorar e acompanhar as políticas públicas do município em relação à infância e adolescência, né? Para que a gente consiga apontar para o poder público o que necessita de novo, né, de novas políticas, mas também adequar e readequar as já existentes e acompanhar, orientando, trabalhando para que a gente consiga serviços de melhor qualidade que atenda nossas crianças e adolescentes. A parlamentar diz que durante muito tempo os legisladores e administradores públicos do Brasil não davam a proteção adequada aos direitos da criança e do adolescente. De acordo com a vereadora, o assunto era de responsabilidade exclusiva das famílias, embora a mentalidade tenha mudado. Para Débora Palermo, ainda há muitas dificuldades para desenvolver um trabalho. Por isso a importância desse observatório. O estatuto e as políticas para a criança e adolescente ainda ela está muito aquém daquilo que a gente espera e daquilo que a gente busca. Criança e adolescente deve ser prioridade absoluta na destinação de recursos, na preferência de políticas públicas. Então, esse observatório vem em busca disso. Hoje, é difícil porque a gente não tem um mapa de todos os serviços, um acompanhamento. Esses dias atrás a gente estava procurando, por exemplo, o número de crianças com deficiência em Campinas. Nós não conseguimos em nenhum lugar. E nós não podemos trabalhar dessa forma. Nós temos que ter mapeadas a área da educação, da saúde, e tudo muito bem diagnosticado para que a gente possa fazer políticas públicas em cima dessas estatísticas, desses apontamentos e atender as crianças nas regiões conforme a necessidade delas, né? O projeto determina que o observatório acompanhe a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além disso, deve acompanhar a execução dos programas de proteção e assistência à infância e adolescência adotados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os técnicos, os serviços também encontram, muitas vezes, muitas dificuldades. Então, o observatório passará também a ser um canal de ajuda, de auxílio para que esses técnicos digam, né, nós precisamos aqui nessa região de mais um serviço, ou nós precisamos nessa entidade, nessa OSC, de mais um técnico, de mais um funcionário,
Então, o observatório é para fazer toda essa avaliação, todo esse monitoramento e apontamento, acompanhamento dessas políticas públicas. A Associação do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, presidida pelo vereador Zé Carlos e composta por representantes de 20 legislativos da RMC, se reuniu e discutiu a licitação para a duplicação da rodovia Miguel Melhado de Campos, que liga o município de Vinhedo a Campinas, ao aeroporto de Viracopos. A reunião foi no Jardim Botânico de Nova Odessa. O vereador Zé Carlos, presidente do Parlamento Metropolitano, comandou o encontro com os presidentes das câmaras municipais da região de Campinas. Entre os assuntos, destaque para a licitação para a duplicação da rodovia Miguel Melhado de Campos, que liga o município de Vinhedo a Campinas, ao aeroporto de Viracopos. A reunião do Parlamento Metropolitano foi feita aqui hoje. É uma reunião que tivemos resultados satisfatórios de tudo aquilo que o Parlamento vem buscando através de todos os vereadores, presidentes das câmaras da região metropolitana de Campinas. Além da duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos, também foram debatidos assuntos como a construção das marginais da rodovia Santos Dumont, a regionalização do CROSS, a revisão das divisas dos municípios, o desabastecimento de água e uma possível crise hídrica na região, melhoria no transporte intermunicipal, a retomada das cirurgias eletivas na rede estadual e também melhorias no controle do sistema de monitoramento de segurança pública. Nós tivemos, por exemplo, um problema que tem em Americana com um viaduto que corta a rodovia em Anguera. Nós temos um problema também em Indaiatuba, que é uma ligação da rodovia com a rodoviária nova. Nós temos um problema que eu levantei nessa reunião, que é o gargalo que nós temos aqui na Boche, visto que vem na marginal da via Anhanguera. Chegando na Boche ali, se não duplicar, se não abrir aquele viaduto, nós vamos continuar sofrendo, principalmente que depois vem da 101 um congestionamento gigante daquela rodovia e para tudo ali. O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Pelé, recebeu os demais parlamentares na cidade e fez um balanço da reunião. Olha, uma reunião extremamente importante mesmo, né? A gente percebeu a participação massiva dos presidentes de câmaras da região metropolitana. Tínhamos aí 14 presidentes de 20 câmaras da região, né? E nós pontuamos e eu acho que nós temos avançado muito, principalmente por conta de Campinas estar conduzindo esse parlamento, né? O presidente Zé Carlos sendo muito bem, muito dedicado, muito participativo, e tenho certeza que nós vamos avançar com essas questões. Tivemos também a palestra em relação à questão dos resíduos sólidos, que para mim foi extremamente importante, para esclarecer que a legislação federal nos traz uma incumbência de resolver esse problema dos resíduos sólidos, que cada dia mais tem aumentado a produção de lixo e não está tendo a destinação correta e nem mesmo a autossuficiência financeira para custear tudo isso. Então é um problema que nós temos que encarar e resolver. Olha só, o 8º Batalhão da Polícia Militar celebra 120 anos de história em Campinas, com direito à outorga da medalha do centenário a autoridades e pessoas de destaque para a corporação. A comemoração do 120º aniversário do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior reuniu diversas autoridades em Campinas, entre elas o prefeito Dário Saad e o vereador Major Jaime, que representou o presidente da Câmara Municipal, Zé Carlos, além de autoridades de segurança, como o general de brigada Edson Masayuki Hiroshi, comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve do Exército, e o coronel Renato Neri Machado, comandante do Comando de Policiamento do Interior 2. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o vereador Major Jaime, o 8º Batalhão da PM, desempenha, ao longo da história, papel fundamental na cidade de Campinas. Para mim, representa muito que eu trabalhei nesse batalhão. Foi minha última unidade, foi onde eu aposentei, né? Tive os meus últimos trabalhos. Então significa muito rever amigos, ver essa solenidade que eu participei, essa medalha que também eu tive a oportunidade de ser agraciado. Então é uma representação muito importante,
já nessa nova fase que nós estamos do Legislativo de Campinas. E eu espero que a população de Campinas, né, o nosso Legislativo, o Executivo, que a gente possa junto, né, junto com a Polícia Militar e junto com todos os outros órgãos, melhorar cada dia mais a nossa segurança aqui na cidade. Apesar do clima de celebração do evento, o Coronel Nery destacou os desafios da Polícia Militar. Esse legado deixado pelos antepassados aqui do nosso centenário batalhão acabou por influenciar a forma de trabalho do próprio batalhão e a conduta dos policiais militares que aqui operam. Então a gente tem um batalhão aqui composto de policiais militares que tem um ótimo senso de profissionalismo, uma grande responsabilidade social, uma grande responsabilidade com a sua missão policial militar do policiamento ostensivo, preventivo e em defesa da sociedade. Na solenidade, o tenente-coronel Adriano Augusto Leão, que é comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, entregou a medalha do centenário a 40 pessoas, entre civis, militares, policiais e representantes de instituições que de alguma forma contribuíram para os bons serviços prestados aqui pela corporação. A medalha ela só é permitida às unidades que têm um histórico muito grande, né, como é o caso da nossa unidade. Então, quem recebe uma medalha dessa é uma pessoa que ajuda em muito, não só a Polícia Militar, mas interagindo conosco propicia de alguma forma a segurança do cidadão, a proteção da vida, a defesa das pessoas. Então esse é o valor que essa pessoa que recebe essa honraria tem para si. Um dos agraciados com a medalha do centenário do 8º Batalhão, o prefeito Dário Saad, disse que receber essa honraria tem um significado especial. O 8º Batalhão completa esse ano 120 anos da sua inauguração e para a cidade de Campinas é muito importante. É o batalhão mais antigo e ele tem uma história nesse último século que representa a história de Campinas. O 8º Batalhão foi fundamental nos momentos mais difíceis que a cidade passou. E para mim, como prefeito de Campinas, receber essa honraria é uma honra muito grande, é um orgulho muito grande. Então fiquei muito feliz com essa homenagem que a Polícia Militar, que o 8º Batalhão da Polícia Militar de Campinas me fez. Outro a receber a medalha foi o general Hiroshi, que destacou a importância do 8º Batalhão. Nós temos uma integração muito grande entre o Exército Brasileiro aqui em Campinas, com o 8º Batalhão, com o CPI-2, ou seja, com toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia Militar que é muito respeitada, tem um trabalho excepcional, agora na pandemia também se esmerou em auxiliar a mitigar os efeitos da pandemia. Então tudo isso, para mim, eu considero uma grande homenagem e espero que esses homens briosos prossigam nesse trabalho silente, mas importantíssimo aqui para a nossa população. Na opinião do vereador Jaime, a garantia da defesa e da liberdade dos cidadãos passa pela união de esforços dos agentes de segurança, do poder público e da sociedade. A tarefa que nós temos, né, tanto como legislativo, confiando muito no executivo, no trabalho que vem sendo feito, de manter esses números e confiar muito e ajudar de todas as formas que nós pudermos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Federal, que aqui também estava presente, para que a gente possa realmente juntos conseguir bons resultados e que Campinas possa ser nos próximos anos uma referência em segurança pública. E se depender do comando do 8º Batalhão, Campinas estará bem protegida por mais 120 anos. 120 anos de história é muito tempo, né? Então nós só temos que agradecer, gratidão a todos os policiais militares que passaram por aqui nesses 120 anos, deram suas vidas, deram seu sangue, deram todo o esforço, fizeram o máximo possível para que o cidadão de bem, né, tivesse a sua segurança garantida. Isso é uma coisa que não tem preço. Na sexta-feira, o Guarani recebeu o Brasil de Pelotas no Brinco de Ouro e conseguiu a vitória por 2-0. Ontem, a Ponte Preta foi ao Rio de Janeiro e perdeu para o Botafogo. Vamos aos gols pela ordem cronológica. Primeiro, o Bugre, que entrou em campo. Aqui em Campinas, partida difícil, complicada para o Guarani. O primeiro tempo parecia que iria terminar em 0-0.
quando aos 41 minutos, após cobrança de escanteio, a bola estava com o goleiro Matheus Nogueira, do Brasil de Pelotas. Só que o Wesley acabou chutando o Thales sem bola dentro da área. Pênalti que o auxiliar viu. Bruno Sávio cobrou com maestria, 1-0 Bugre. No segundo tempo, aos 36 minutos, o Guarani fechou a conta. Jogada pela direita, Bruno Sávio cruzou e Bidu, de cabeça, o lateral esquerdo artilheiro, mandou para o fundo das redes. Final, Guarani 2, Brasil de Pelotas 0. A Ponte Preta foi ao Rio de Janeiro e fazia uma partida equilibrada contra o Botafogo. Até que aos 30 minutos, Daniel Borges fez um lançamento. O lateral direito Kevin recuou de cabeça para o goleiro Ivan, que estava saindo do gol para fazer a defesa. Falta de comunicação e atrapalhada resultou no primeiro gol. Foi contra, 1-0 Botafogo. E aos 43 minutos da etapa final, veio o último golpe. Varley saiu do banco de reservas e cruzou. Rafael Moura, que tinha acabado de entrar na partida, deu um peixinho para definir. Botafogo 2, Ponte Preta 0. Bom, o Guarani volta a campo amanhã na terça-feira, 7 horas da noite, contra o Avaí lá em Florianópolis. E a Ponte Preta enfrenta na quarta-feira o Londrina no estádio Moisés Lucarelli, duelo da zona de rebaixamento, então um jogo tenso para Macaca. Amanhã a gente fala mais sobre este duelo do Guarani contra o Avaí. Bom, infelizmente os Jogos Olímpicos chegaram ao fim, semanas intensas, né, em que ficamos muitas vezes à madrugada assistindo, torcendo, vibrando pelos nossos atletas. Então vamos conferir agora como ficou o quadro de medalhas. No último dia, os Estados Unidos assumiram a liderança e terminaram na primeira colocação com 39 medalhas de ouro, 41 de prata, 33 de bronze, 113 no total. A China ficou na segunda colocação com 38 medalhas de ouro, 32 de prata e 18 de bronze, totalizando 88 medalhas. O Japão, país anfitrião, terminou em terceiro com 27 medalhas de ouro, 14 de prata, 17 de bronze, totalizando 58 medalhas. E o Brasil terminou na 12ª colocação. Foram 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 8 de bronze. No total, 21 medalhas, recorde para o país. Semana começando e sem alterações no tempo. O sol continua aparecendo entre poucas nuvens e nada de chuva aqui para a cidade. Sobre as temperaturas, elas seguem amenas para este inverno. Então, mínima de 13, isso no início da manhã e também à noite. E a máxima pode chegar aos 27 graus neste inverno. Você está preparado para a sua aposentadoria? As mudanças nas regras da Previdência criaram um novo cenário para os trabalhadores e é preciso se informar. Por isso, fique atento ao quadro Na Ponta do Lápis. Olá, seja bem-vindo novamente a mais um quadro Na Ponta do Lápis. Aqui na tela da TV Câmara Campinas, a gente sempre traz dicas e informações para você cuidar bem do seu rico dinheirinho. E dessa vez a gente quer falar sobre previdência. Afinal de contas, todo mundo sonha com a aposentadoria, né? Mas será que está todo mundo preparado para finalmente chegar à fase da aposentadoria e viver bem, viver numa boa? Ou será que muita gente ainda tem medo de se aposentar? Para isso, a gente veio conversar com o Rogério Saltes, que é planejador financeiro pessoal
e vai poder contar um pouco a respeito da Previdência. O pessoal está preparado para se aposentar, Rogério? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Morelli, obrigado mais uma vez por me convidar a participar do seu programa aqui, né? Espero poder contribuir aí com você e com o seu público, trazendo informações relevantes e que façam diferença na vida das pessoas em relação às finanças pessoais, né? Bom, esse tema é extremamente importante e determinante. Quanto antes nos prepararmos para uma situação que a gente sabe que vai ter lá no futuro, né? Em termos de finanças pessoais, de padrão de vida, mais condições teremos de conseguir o que é necessário. Então, assim, as pessoas não sabem, de forma geral, o que elas precisam para quando não estiverem mais produzindo renda, não tiverem condições físicas ou, enfim. Então, esse tema é extremamente relevante. É uma hora que vai chegar para todo mundo, né? Você está trabalhando e a cada período de tempo, novas regras vão se aplicando, inclusive uma nova mudança, a mais recente, acho que foi em 2019, provocou um novo cenário para aposentadoria. Então, gostaria que você comentasse a respeito dessas mudanças e, claro, vendo o que a pessoa pode fazer, o trabalhador pode já projetar aí para o futuro próximo. Exatamente. O principal, nas últimas alterações que nós tivemos em 2019, se definiu algo importante como o prazo que a pessoa tem para trabalhar e que ela se pode aposentar pela aposentadoria pública, né? Pelo INSS. Então, já foi sinalizado que outras mudanças vão ter, que vão reduzir ainda o que já é pouco, né? Porque, na verdade, Morelli, o que é importante a gente dizer aqui é que quem está se aposentando hoje já não consegue mais manter um padrão de vida que tinha enquanto ativo com o que recebe do INSS. Tá? Isso cada vez mais tende a se agravar. Por quê? Porque o Estado brasileiro está totalmente comprometido, a instituição está comprometida, ela já está num limite ali, não suporta mais aumentar, né? Então não espere que o salário da aposentadoria vai aumentar, né? E também tem a expectativa de vida que está aumentando cada vez mais, né? O avanço da medicina produzindo avançando a idade da população, a idade média da população, então vai ter mais pessoas em idade de se aposentar, só que ao mesmo tempo com essa dificuldade financeira. Exatamente. As pessoas estão vivendo mais, né? Estão vivendo, vão poder viver um pouco melhor, se alimentar um pouco melhor, né? Então a população tende a aumentar e a preocupação é chegar num ponto que você não consegue manter esse padrão de vida. Então, o que é importante é a pessoa agora, enquanto puder, e eu sempre digo que nunca é tarde demais, né? Às vezes a pessoa fala que tem 50, 60 anos, poxa, não tenho mais o que fazer, sempre tem o que fazer alguma coisa, né? E aqui a dica é sempre procure um planejador financeiro, né? Você tem acesso a um planejador financeiro pela Planejar, o site da Planejar é www.planejar.com.br. Lá você pode escolher um planejador financeiro para te ajudar nessa jornada, mas hoje existem empresas... Essa é uma associação, né? Você está dizendo. Essa é uma associação, não é uma empresa, ela é uma associação credenciada por um órgão americano a certificar profissionais habilitados dentro de uma alta exigência em termos de conhecimento, matemática financeira, economia, regras e regulamentos de mercado, etc. Então, isso tem no Brasil, as pessoas também não sabem disso, né? E o importante, né, é um tema recorrente aqui Na Ponta do Lápis, essa educação financeira, você ter a ajuda de um profissional qualificado para ajudar a fazer as contas. Às vezes é difícil, a pessoa tem a dificuldade. Se você tem essa possibilidade, é uma dica ótima e muito válida para, inclusive, chegar na idade da aposentadoria com uma situação melhor do que se não tiver feito nenhum planejamento.
O que a pessoa pode fazer hoje para chegar lá na frente com algo a mais? Boa pergunta, Morelli. O que a pessoa pode fazer hoje? Assim, primeiro, se preocupem em você constituir uma previdência privada, tá? Para você ou para o seu filho, né? Pense no seu filho, que ele vai ter que fazer uma faculdade, vai precisar de você quer que ele tenha uma boa universidade, uma boa formação para ele ter condição de ter uma boa fonte de renda. Então, se o seu filho vai nascer ou já é pequeno ainda, cria uma previdência privada para ele, seja um PGBL ou um VGBL. E aqui a gente pode entrar um pouco no detalhe. Qual que é a diferença de um PGBL com um VGBL? PGBL é uma previdência privada que a pessoa pode, todo o valor depositado nessa previdência, até o limite de 12% da renda anual, ela reduz a base de tributação, tá? Então, uma forma de você economizar, pagar menos imposto de renda e fazer uma reserva para o seu futuro ou para o futuro do seu filho, tá? Se você para isso você tem que declarar, você tem que recolher INSS, né? Se você é um CLT, recolhe INSS, faz a declaração pelo modelo completo, então você está habilitado a buscar esse benefício. Se você não tem essas condições, a alternativa é o VGBL. Tá? Só para a gente traduzir a sopa de letrinhas, PGBL é produto gerador de benefícios livres e o VGBL é vida gerador de benefícios livres. Tá? O VGBL é para quem não declara pelo modelo completo, não tem como se beneficiar e ele também pode constituir uma previdência privada. Tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Porque tudo que você sobra, que você conseguir economizar, você consegue controlar daquele consumo por impulso, você está pensando em você lá na frente. Então nada mais é do que uma negociação com você mesmo, entre o que você quer hoje e o que você precisa ter lá na frente, tá? Mas como que a pessoa pode fazer para ter esse tipo de benefício? Você está me dizendo a respeito do imposto de renda, se você, dependendo da forma como você faz a sua declaração. Sim. A partir daí, aonde você procura esse tipo de previdência? Numa instituição financeira? Numa instituição financeira, assim, todas as instituições financeiras têm, corretoras. Eu mesmo também sou associado a um modelo fiduciário que faz gestão de reservas e também faz planejamento financeiro, né? Posso citar o nome aqui. O nome da empresa é Fiduc, tá? Pode procurar o site da Fiduc, você tem vários planejadores financeiros que vão orientar de forma adequada como montar essa estratégia, tá? E todos os meses a pessoa tem que ficar colocando um valor a mais? Então, isso tem todo um cálculo que é feito, né? Esse planejador financeiro vai ajudar a calcular quanto você pode investir no PGBL, numa previdência, e esse benefício é automático. Quando a pessoa declara no imposto de renda essas contribuições no PGBL, automaticamente isso reduz a base de tributação. Então, é um dinheiro que volta para o seu bolso no primeiro momento. Tá? Entendi. É um investimento. É um investimento. A previdência privada é um investimento. Sim, é um investimento. É você pensando na sua longevidade. É você guardando o seu dinheiro, né, e pensando que a sua aposentadoria pela instituição pública provavelmente não vai ser suficiente, né, para manter seu padrão de vida. Então, tá? você, como um planejador financeiro pessoal, o mais indicado mesmo seria não aguardar apenas a aposentadoria, a previdência pública do INSS. Não. Você tem que correr atrás de algo, porque senão lá na frente você vai se prejudicar. Essa é a sua dica principal. É isso aí, Morelli. É exatamente isso. Porque hoje, nos atendimentos que nós fazemos, a gente já vê muitas pessoas que já estão em período de aposentadoria e estão encarando essa realidade, vendo que o valor que ela vai receber da aposentadoria não paga nem as contas dela. Então, se essa pessoa não criou uma reserva, não criou uma previdência, ela está em uma situação bastante difícil. Tá?
Então, isso aí tende a se agravar ao longo do tempo. É sempre muito importante e vale sempre aquela dica, né, de manter sempre a preocupação com as suas finanças, cuidar bem do seu dinheiro, buscar ferramentas educacionais, né, para você ter a educação financeira necessária para isso. Inclusive a internet hoje é um ótimo caminho para isso, porque muitos profissionais se dedicam a oferecer essas dicas. Inclusive, você também tem um canal, né, na internet que possa falar rapidamente só para a gente deixar marcado. Como que é o canal? Nós temos um canal no YouTube chamado Planejadamente. Planejadamente. E lá a gente explica com muito mais detalhes, sem o interesse de vender nenhum produto, e simplesmente de divulgar a cultura do planejamento financeiro e trazer informações relevantes para as pessoas não serem pegas de surpresa no futuro, né? Ou numa situação que ela não esteja preparada para enfrentar. Exatamente. É a comunicação em benefício da sociedade, né? A informação está sempre aí na internet para você cuidar bem do seu dinheiro. Quero agradecer mais uma vez o Rogério Saltes por participar conosco aqui do quadro Na Ponta do Lápis e nos ajudar a trazer esse importante tema a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Morelli, eu que agradeço. Sempre que você precisar, eu estou à disposição de você, do seu público. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, viu? Isso transforma a vida das pessoas. Muito obrigado. A gente sempre agradece e agradece também essa oportunidade de conversar aqui com o Rogério. E para você fica o nosso convite, né? Na próxima semana a gente volta com mais dicas e informações a respeito das suas finanças. Muito obrigado, um grande abraço, até lá. Tchau. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, 13h, tem reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos. Às 16h, tem reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. E a gente reforça aqui, a partir de hoje, reunião ordinária está de volta, acontecendo todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 18h. Tudo isso com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. E o Câmara Total retorna amanhã. Até lá. Tchau, tchau.